Muito bem, amigos e amigas, bom dia. Estamos iniciando, então, um Pingo de Cultura, de todos os sábados, né? Com a presença para lá de especial do nosso teólogo Lamartine e do professor Jonas. Gratidão a eles, né? Estão sempre aí firmes, não importa se está chovendo, se está fazendo frio, né? São camaradas de respeito, como dizia o verbo, né? E hoje a temática, Jonas, ela é forte. A temática de hoje ela é forte e ela é, vamos dizer assim, difícil de explicar. Então, nós temos um desafio grande aí, não para explicar, mas para contar para as pessoas como é difícil de explicar. Então, assim, ontem ainda, ao sair da escola, um frio, chuva, né? Tive o desprazer de ouvir, né, de um grupo de professoras, olha só, professoras, que estavam se organizando ali para irem a Florianópolis. Ir a Florianópolis para se encontrar lá com o pessoal que está se organizando lá para receber um dos bolsonaros lá, né? Então, professoras se organizando para ir para lá, para se encontrar com esse pessoal. E é um pouco sobre isso que nós queremos falar, porque, além de ser professora, quer dizer, antes de ser professoras, são cristãs, são pessoas de dentro da igreja, né? E o que faz, então, um cristão fazer ter esse tipo de atitude, que é uma das coisas que nós vamos trabalhar hoje aqui, porque durante a semana eu conversava aí com o Lamartine e li alguns depoimentos de algumas pessoas usando o termo cristofascismo, Jonas, cristofascismo. E esse é um dos desafios, né? O que é isso? Como que isso vem se formando? Como que isso está se proliferando na sociedade brasileira, né? Como que isso acontece? É um pouco sobre isso que nós queremos conversar. Então, palavra livre, bom dia, fiquem à vontade. O tema é convidativo. Eu quero mandar um abraço aí para todos que nos acompanham. Bom dia, Lamartine, João. É com grande carinho que a gente volta para trazer aqui uma oportunidade de discussão, mas discussão no sentido de reflexão sobre temas que ficam muitas vezes obscurecidos pela ignorância. Ignorar quer dizer não saber, não conhecer. Pela ignorância e pela falta, João, de oportunidades de encontros e de raciocínio. Eu estava pensando ontem sobre a fala de um professor em relação num encontro com alguns deputados, e ele disse para uma deputada aqui de Santa Catarina que não tinha como conversar com ela porque as palavras que ele ia dizer não eram do mundo dela. Então, cada um tem o seu mundo, João. Se você pegar uma tribo que não teve contato ainda com o homem branco, assim chamado por eles, que não tem luz, não tem acesso à sociedade moderna, e você falar em NASA, você falar em celular, você falar esses termos aqui, o WhatsApp, eles não vão saber o que é. Assim como muitas coisas da inteligência artificial, se falar para mim e perguntar minha opinião, não existe na minha cabeça, não existe no meu mundo,
e eu não tenho condições de explicar. Então, tem algumas coisas que não existe explicação para o mundo da gente. Então, o que nós trazemos aqui hoje é difícil de explicar, João, porque são associações de palavras que significam coisas totalmente diferentes. E que dentro de uma vivência em sociedade, a sociedade culminou. Tipo você pegar um bolo, Lamartine, com as mãos e partir no meio, assim. E fica um vácuo ali. Esse vácuo, muitas vezes, é preenchido, João, quando esse meio, quando você quebra ali, esse vácuo, muitas vezes, é o que nós tentamos preencher aqui. Nós tentamos unir, nós tentamos, muitas vezes, divergimos de quem nos assiste, já teve algumas participações aqui bem divergentes daquelas, nossa, o que não é ruim, mas o que nós fazemos, muitas vezes, é preencher essa lacuna de desconhecimento, lacuna de saber. E é nesse sentido que nós trazemos essas palavras, muitas vezes, um pouco estranhas. Mas nós estamos vivendo um momento onde as pessoas se dizem ser aquilo que não tem ideia que seja. Quando você fala em comply zero da polícia, a segunda fase, a terceira fase da comply zero, não está no cotidiano, não está na realidade das pessoas. Então, quando você fala em cristofascismo, cristonazismo, Cristo, seja lá o complemento que for, é duas coisas diferenciadas. Mas, para não me alongar muito aí, Lamartine, os nazistas se dizem cristãos, os israelistas, os admiradores de Israel, que vivem com bandeira defendendo Israel, se dizem cristão. É nazista, é fascista, é gente cometendo atos diabólicos dentro da igreja, o que é pior ainda, dentro das igrejas. É tiro dentro da igreja, gente com arma dentro da igreja. Supostas igrejas também, diga-se de passagem, não é mais que um abrigo chamado de igreja, que não tem nada a ver com igreja também. Vamos ser um pouco mais honestos. Se dizendo cristãos. Um desses soldados israelitas, um dia desse, entra numa casa no Líbano, dando tiro e abordando todo mundo, porque já tinham invadido o Líbano, e pega uma bola de uma criança libanês e fura. Isso é um ato cristão? Um soldado armado já soltou bomba, já tinha destruído a casa, entrar dentro da casa, pegar uma criança com uma bola e furar essa bola, é um ato cristão? Uma escultura de Cristo, uma cruz de Cristo exposta lá no Líbano, o cara derruba lá e quebra e tal, e isso é um ato cristão? E então os falsos cristãos aqui do Brasil, de Santa Catarina, e especialmente porque aqui em Santa Catarina é o berço, já está comprovado, é o berço do nazismo, os maiores centros nazistas do Brasil estão aqui em Santa Catarina. Então, João, sobre esses temas aí,
é importante a gente abordar. Agora eu fecho trazendo também como um momento especial, que na minha segunda fala eu também quero falar, sobre o Dia das Mães. Nós não podemos deixar aqui, nessa minha introdução, de dizer que eu quero abordar também esse dia tão especial, tão magnífico, que é o Dia das Mães, e que nós temos, mesmo que sejamos filhos de mães de qualquer classe social, nós somos o que somos porque tivemos uma mãe. Devolvo aí, João. Muito bem, então, professor Jonas, trazendo já aí a sua observação com relação a esse tema, né? E falando em mães, né? Para nós é uma data, para nós não, para qualquer ser humano, né? Deve ser uma data extremamente especial. Eu acredito que não significa apenas ser humano, né? Porque os animais, de modo geral, né? Precisam da mãe, de modo geral, né? Então, a mãe é uma figura... se existe um exemplo da graça divina, seria a mãe, né? Seria a mãe. E o que me assusta é que algumas dessas pessoas que conversaram comigo ontem são mães também, são mães, né? E são educadoras, quer dizer, duas coisas que não convergem, duas coisas que se repelem nas falas bolsonaristas do projeto político que o Lamartine chamou ali de necropolítica. Então, assim, é muito, muito complexa essa questão toda para a gente trabalhar. Como eu disse no início, é algo que a gente não tem a intenção de explicar, porque talvez não tenha explicação, mas de falar de como que isso se dá. O Jonas traz de que existem mundos paralelos, né? Existem mundos paralelos e tem pessoas que vivem não na realidade na qual os nossos pés pisam, né? E quero aproveitar para estender um abraço aí, então, àqueles que vão acessando a nossa live. Está aí sempre o companheiro nosso, né, parceiro, já de longa data, né, o Jair Coelho. E certamente até o final da semana que vem, né, a gente dá uma semana de prazo aí, né, Lamartine, para ter uma ideia de quantos acessam a nossa live. Então, um forte abraço a todos, tá bom? E, Lamartine, contigo. Vamos lá, João. Bom, primeiro nós temos que pontuar algumas situações, né? Não dá para estabelecer diretamente porque as pessoas são ou porque as pessoas deixam de ser. Tudo depende de uma questão angular. A partir do lado que nós estamos, é que nós enxergamos. É a partir do lado que nós estamos interpretando. Essa é a primeira questão. Então, tudo que é concebido, tudo que é experimentado, tudo que está sendo praticado, ele tem uma razão, uma descrição. Tudo é uma questão angular. Não existe possibilidade de você acompanhar um fato, uma experiência humana, pessoal ou de grupo, sem que ali não tenha estabelecido um critério histórico, ou um critério cultural, ou um critério moral, um pressuposto identitário que une aquele grupo a uma determinada questão. Quando eu citei o cristofascismo, que não foi eu que citei, o cristofascismo e a necropolítica. Primeiro, a necropolítica é uma expressão criada pelo professor e filósofo angolês Achille Nimambe. Ele foi o cara que criou esse... A expressão cristofascismo, ela é da professora de teologia alemã, doutora em teologia, filósofa, a Dorothée Soleil, que morreu em 2003. E ela criou essa terminologia, o cristofascismo, porque ela identificou dentro da manifestação para as pessoas, isso em meados dos anos 30 e 40, 45. Ela detectou que a grande maioria dos
soldados alemães e das famílias dos alemães, eles eram cristãos, eram católicos, eram anglicanos, eram luteranos, metodistas, enfim, eram aquela gama cristã que tinha influência importante na Alemanha nessa época. E ela foi estudar para compreender como que alguém que se identifica com a narrativa de um crucificado, de um destroçado, tem prazer em destroçar o que está ao lado dele, o ser humano, tanto quanto ele. Então, ela começou a estudar isso e formulou essa teoria do cristofascismo, ou seja, essa concepção indica de maneira muito clara como que você faz da tua crença um pressuposto de morte. Como você pega a sua identidade com alguém que teve essa morte tão violenta quanto eles estão impondo às demais pessoas, que é os crematórios, os campos de concentração, os assassinatos em massa, a morte de pessoas deficientes, pessoas homossexuais, a morte das pessoas consideradas inválidas, independentemente de serem judeus. Como que você seleciona em nome de alguém que nunca selecionou ninguém para que eles morressem, para não estragar a humanidade? Então, ela criou esse termo, cristofascismo. Lá na década de 70, quando ela concluiu os trabalhos dela, estão todos grafados ali. Eu tenho um livro dela que eu não consegui encontrar agora, mas eu vou procurar em outro momento, eu mostro. Nessa esteira de reflexão, de pensamento, o teólogo brasileiro, o Fábio Pi, ele resolveu recuperar esse tema, acompanhando o que vinha correndo desde 2010, a partir da segunda eleição da presidenta Dilma, e os fatos subsequentes. O Pi começou a fazer uma interação com a literatura da Soler, da Dorothy. E ele entendeu que era a mesma coisa que estava acontecendo. Pessoas identificadas com o cristianismo, pessoas até um determinado momento de boa índole, pessoas educadas, pessoas gentis, pessoas amáveis. De repente, elas se transformam e abraçam o espírito do ódio, o espírito da morte, o espírito de tudo aquilo que está contra os seus pressupostos, aos quais ela resolveu defender. Defender é uma coisa, interpretar porque defende é outra coisa. A mesma coisa interpretar porque você não defende é outra coisa. É mais ou menos assim. Eu ofereço um alimento para uma pessoa, preparo uma janta, ofereço um alimento. A pessoa fala, eu não vou comer porque eu não conheço. É mais ou menos assim que são essas pessoas. Elas não conhecem o outro lado, mas elas têm que odiar, elas têm que não aceitar, elas têm que renegar. Então, o cristofascismo, ele identifica pessoas com sentimento de ódio, de eliminação do outro, como fascistas. Fascistas cristãos, fascistas identificados com a mensagem cristã, mas esse pensamento é alimentado por um personagem do amor, um personagem da paz, um personagem do diálogo, um personagem que sentou com todo mundo, comeu em todas as mesas, não excluiu o pobre e o rico, mas preferencialmente abraçou o pobre. Então, qual é o processo de transição que acontece no comportamento das pessoas? Por que as pessoas vão se modificando? Primeiro ponto, nós estamos dentro de uma sociedade ultracapitalista. A primeira coisa que você tem na sua mente, da pessoa mais pobre, da pessoa mais miserável da periferia, ao cara mais rico, ele carrega em si o sentimento de perder. Perder alguma coisa. Um carro velho, uma moto velha, uma bicicleta, um aparelho de som, qualquer bijuteria, ele carrega em si esse sentimento. Eu não posso deixar se aproximar de pessoas porque eu vou perder. Perder é um sentimento que
está introjetado em nós na perspectiva da necropolítica neoliberal, do capitalismo, que nos incentivou a possuir. Não importa de quem eu estou tirando, não importa de quem eu estou solapando. Importa é que eu tenha, que eu me aposse daquilo. E eu tenho que criar mecanismos de não perder. Quando eu falo não perder, você cria o sentimento do ódio, da eliminação, do afastamento do outro, da expurgação do outro. Porque eu tenho que controlar aquilo que eu possuí. Eu tenho que dominar aquilo que eu possuí. Não importa o meu comportamento. Porque as pessoas que agem com violência nesse sentido, elas não raciocinam. Elas não têm noção da lógica. Elas se extrapolam no seu sentimento. Nós tivemos as imagens do 8 de janeiro mostrando essa situação. Depois que aconteceu tudo, que essas pessoas foram presas, elas diziam, mas eu não sei como eu estava fazendo aquilo. Eu estava fora de si. Eu fui levado a fazer aquilo. Eu não sei por que eu fui nessa. Me convidaram para ir passear em Brasília. Vocês entenderam? São pessoas que, no desespero de tentar salvar algo para si ou para alguém ao qual ela está ligada de alguma maneira, umbilicalmente, emocionalmente e espiritualmente, ela age dessa maneira. Tanto a necropolítica quanto o cristofascismo, ele opera dessa maneira e mostra de como a má política, a má religião, elas se entrelaçam e dão um sentido para um segmento muito grande da sociedade. E dão um sentido. Por exemplo, o Jonas usou um termo ali, não, tem pessoas que não dá para conversar. Dá. Não tem problema nenhum em conversar, desde que elas compreendam que você tem o direito de se manifestar também. O grande problema não é eu conversar com elas. O grande problema é ela me aceitar, ouvir o meu lado, que não é o lado da pregação que ela se ajustou. Não é. E aí, não é a palavra que basta, aí é a força que basta. Aí é a ignorância, né? Como o Jonas usou bem correta o termo. Ignorante não é uma pessoa má, é uma pessoa que não conhece sobre o que está tratando. Tem pessoas que quebraram um presente que veio da Suíça, que está avaliado em torno de 10 milhões de dólares hoje, como se fosse quebrar uma caixa de fósforo. Ela não tem um sentido, um valor dentro de si, um valor moral, um valor ético, um valor humanitário. Ela tem um valor de destruir aquilo que ela nunca vai ter acessibilidade, porque ela quer colocar o dela no lugar. Ela quer. Quando você quebra aquele relógio e quando aquela mulher senta em cima da mesa e defeca, ela está dizendo, eu não quero mais essa mesa aqui, eu vou trazer a minha mesa aqui, e na minha mesa ninguém vai fazer isso. Essas entrelações psicossociais, psicoemocionais, psicoculturais, é muito fácil de construir numa sociedade de TikTok, numa sociedade de Instagram, que as coisas são muito curtas. Você corre o dedo no celular, você vê passar 500 mensagens em menos de 30 segundos. E todas elas orientadas para uma determinada literatura emocional, literatura psicológica. Bom, essa é a primeira parte do que eu tratei. No outro momento, eu vou tratar dessas questões dentro do universo do Congresso Nacional. É isso, João. Muito bem. Então, o Lamartine trouxe aí, né, entre outras coisas, o que aconteceu antes e durante o 8 de janeiro, né? Que deveria ter sido uma escola para esses que estão, vamos dizer assim, nessa onda bolsonarista, usar essa expressão onda bolsonarista, essa bolha bolsonarista, não é nem uma onda, uma bolha, e essa bolha que já deveria ter sido, como dizer assim, já esvaziada. Então, se tivesse dúvidas, eu não sei, teve gente que chorou e disse, eu não sei o que eu estava fazendo lá, me levaram lá, né? Bom, isso deveria ter sido uma lição para que as pessoas não fizessem mais isso. No entanto, Jonas, Lamartine e amigos, Jair, essa semana o pessoal está se reunindo ali em Florianópolis para inflar essa bolha.
Parece que não aprenderam. Não aprenderam? Se tivesse um mínimo de consciência humanitária, um mínimo de consciência de classe, um mínimo de consciência de professor, desculpe aí os que discordam, eu teria que fazer uma análise crítica disso e não ir lá dar apoio, suporte para isso. Porque é assim que as coisas vão, né? O nazifascismo, juntando essas duas expressões, né? O nazifascismo não começou com a guerra. Começou com palavras de harmonia. Começou com palavras religiosas. Mas quem estava acompanhando e percebendo sabia que aquilo ali não era um movimento de harmonia, não era um movimento religioso. Era um movimento de aparelhamento do Estado, de construção do Estado de exceção, que acabou no Holocausto. O Holocausto, que é uma expressão também explorada aí, e que levou centenas de milhares de pessoas à morte simplesmente por serem diferentes, simplesmente por pensarem diferente. E aqui eu não estou dizendo se esse ou aquele está certo ou está errado. Nem temos tempo para isso. Mas para dizer que algumas ideias elas são de morte. Alguns projetos são de morte. E não precisa ser muito inteligente, muito intelectualizado para entender que existem projetos de morte. Agora, com esse mandato do Lula, no primeiro mês, o segundo mês de administração, as coisas começaram a se encaixar. A economia, que estava acelerado e atropelando a cesta básica, parou. O leite baixou, a carne baixou, o gás baixou, a gasolina baixou. Não baixou tanto que a gente almejava, porque não voltou mais ao que era em 2016, 2018, não voltou mais, né? Então, para algumas pessoas que têm memória curta, hoje está caro. Nossa, está caro as coisas. Está caro as coisas? Dá uma olhadinha lá, 2020, 2019, né? Ah, mas veja bem, o Brasil vai mal. Vai mal? O Brasil está vivendo pleno emprego. O Brasil está vivendo os maiores índices de arrecadação. O Brasil está vivendo a melhor relação internacional. O Brasil está sendo o Brasil e está sendo aí agora superando, né, as 10 maiores economias. O Brasil está entrando aí, né, entre as 10 maiores economias. De novo, o Brasil que já chegou a ser, né, a 6ª economia do mundo. E quando que isso aconteceu? Com certeza não foi no governo desses malucos, né? Não foi no governo desses malucos. Então, mas não adianta falar, Jonas Lamartine, amigo, para esse pessoal da necropolítica. Não adianta falar para esse pessoal do cristofascismo. Porque eles vão dizer que a gente está inventando, eles vão dizer que isso é coisa da oposição. E por mais que você mostre ali os gráficos, né, as pesquisas e tudo, eles ainda saem chutando a porta. E o ruim na história é sempre o outro. Sempre o outro, né? Ah, mas olha a corrupção, Jonas. Você diz, olha a corrupção. Porra, realmente, vamos olhar a corrupção. Quem eram os partidos mais corruptos nos governos petistas? Que eram apoiadores apoiador entre aspas, né? Nunca foi o Partido dos Trabalhadores. Nunca foi. E basta dar um Google aí, professor Jonas Lamartine, amigo, que a gente vai ver o seguinte, que um dos partidos que mais se envolveu em corrupção é o PP. E o segundo partido, o PL, que mudou de nome várias vezes, por isso que a gente ainda, né, mudou de nome várias vezes esse partido, e confunde a mente das pessoas, né?
Porque daí teria que fazer uma história aí sobre esses partidos, fazer um estudo histórico sobre esses partidos, vai ver que alguns deles mudaram de nome para esconder a malignitude que a sociedade já estava atribuindo a isso, né? Mas se a gente perguntar aqui para o cidadão, aqui em Curitibano, no Planalto Serrano, quais são os maiores exemplos de corrupção, vai dizer o PT. Por que será? Não que o Partido dos Trabalhadores, pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, não que pessoas ligadas ao PT não tenham se envolvido em corrupção. Tem. Hoje acredito que não tem nenhum partido que não tenha pelo menos uma pessoa envolvida em corrupção. Tem. Mas muito longe de ser o principal. Muito longe de ser. E aqui a gente não está querendo defender corrupção, aqui a gente não está querendo defender criminoso. Muito pelo contrário, nós queremos estabelecer uma balança, nós queremos estabelecer justiça nas falas e nos pensamentos, professor Jonas. Devolvo aí para ti, tá? Bacana, João. Eu ontem recebi aqui, para conversar comigo um pouco aqui, os nossos irmãos Testemunho de Jeová, e para puxar a conversa, eles chegaram perguntando como é que estavam as vendas, e eu disse que estava boa. E daí um deles disse: mas as coisas estão ficando tão caras, né, professor? E eu disse: olha, se vocês querem conversar, então sentem aí, vamos conversar. E eu comecei dizendo assim, João Lamartine, Jair, nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Porque o Brasil nunca, na história do Brasil, teve qualidade de vida igual nós estamos agora. Nunca. Aí eu recuperei um pouco, Lamartine, da inflação no tempo do FHC, no tempo do Collor, no tempo do Sarney. E teve um deles, mais idoso, que eu disse assim: o senhor não é mais criança, o senhor viveu esse tempo, então não venha me dizer que agora está pior do que já teve. Por que não? Então, trazendo aqui, Roberto, bom dia para você aqui, o nosso papo, João. Eu estou muito feliz, Lamartine. Hoje, para mim, é um dia muito bacana, porque eu tenho certeza que todas as mães que puderem se reunir com os seus filhos amanhã vão fazer um almoço decente. Todos os filhos que forem visitar sua mãe poderão levar uma lembrancinha para a mãe de forma decente. Todos terão, no mínimo, um Bolsa Família, no mínimo uns R$600 por mês, coisa que eu não tive, Lamartine, João, Beto, quando eu era adolescente e criança. Quem me dera, na época que a gente era tudo adolescente, criança, que tivesse um auxílio, que tivesse uma cesta básica. Não tínhamos. E passávamos necessidade. Nós estamos vivendo no ano da graça. Nós estamos vivendo as melhores épocas das nossas vidas. O dólar, não sei se vocês viram os gráficos, a mídia podre. A mídia podre não é capaz de associar um gráfico fora do período do próprio Lula. Agora não acharam como comparar, eles comparam os últimos 4 anos do governo Lula. O Brasil nunca teve melhor. O dólar nunca teve mais baixo do que está agora.
O salário nunca teve ganho real nos últimos 8 anos, 10 anos, como teve agora. Nós estamos vivendo o ano da graça. Então, esse Dia das Mães vai ser um dia muito melhor, muitíssimo melhor do que em 2019, 20, que as mães, que os filhos tiveram que ir para a fila do osso lá. Então, nós temos que enxergar as coisas e deixar de ser mal agradecidos. Agora, eu repito, Lamartine, tem pessoas que não tem como você conversar, porque você começa a conversa e se agride. Não tem como conversar. É perder tempo você querer conversar com uma pessoa que nem... não vou pôr aqui, mas ontem, se vocês quiserem, depois eu compartilho com vocês aí, numa entrevista de uma senhora bolsonarista, numa manifestação, o repórter perguntou para ela por que ela estava ali. Ela disse, eu estou aqui porque eu amo o Bolsonaro. Daí ele disse, por que a senhora ama o Bolsonaro? E ela disse assim, porque eu peguei Covid em 2022 e fiquei com sequela. Ela terminou o vídeo dizendo assim, João, eu amo o Bolsonaro, mas por quê? Porque eu peguei Covid e fiquei com sequela. Agora, na minha cabeça, que nem eu dizia antes, no meu mundo não tem como assimilar essa expressão dessa senhora. Assim como a Lamartine, há pouco, tinha um rapaz aqui nos escutando, e ele perguntou, o que o Lamartine está falando? Tem coisa, Lamartine, que nós falamos, não é para o mundo de certas pessoas. Assim como algumas pessoas também não é para o nosso mundo. E isso é o nosso quadrado aqui, é o nosso jeito de ser. Mas as nossas mães, pobres e ricas e médias, pode ter certeza que todas elas merecem o nosso carinho, merecem o nosso respeito e merecem a nossa atenção. E eu quero ser solidário, Lamartine, com as centenas de milhares de mães que estão sofrendo, ou que já sofreram. Aliás, estão sofrendo porque tem coisas contínuas, que a filha foi estuprada, que o filho foi assassinado brutalmente por crime organizado, e agora o Centrão, aqueles que eles mesmos votaram, João, e que o Paulinho da Forca foi o relator da chamada dosimetria, que agora vai colocar na rua para defender o Bolsonaro, vai colocar na rua estupradores, vai colocar na rua criminosos. Ontem soltaram um rapaz do crime organizado. Então, nós temos juízes que fazem complô junto com o crime organizado e que está colocando na rua agora porque a lei permite. O Alcolumbre não vai se safar dessa. O Hugo Mota, esse centrão podre aí, quando eu falo de mercenários aí, muitos deles nem precisam comprar o voto daquele que acha que, odiando o Lula, ele vai fazer parte de uma sociedade melhor. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Eu não estou pedindo para amarem o Lula. Eu também não amo ele. Mas eu tenho que entender, eu não posso ser ignorante o suficiente para não compreender esse tipo de coisa. Agora vai para a rua. Vai para a rua aquele que estuprou o filho dessas mães que estão chorando aí, desses pais que estão chorando, vão para a rua, porque o Centrão
o Centrão mercenário, para defender o Bolsonaro, assinou. O Lula não sujou as mãos dele. Foi assinado agora pelo próprio Alcolumbre, a lei da dosimetria, que coloca na rua bandido, ladrão. Só por causa, para defender o Bolsonaro, agora precisou tudo isso. Então, nós estamos aí vivendo, João, esse período aí. E temos que dizer aqui, temos que falar aqui. Então, se algum problema você vê, depois daquela esperança, agora foi feita justiça, colocado fulano na cadeia. Agora o Centrão soltou para defender o Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? Um cara que queria explodir o exército, um cara que disse, pode pesquisarem aí, a minha especialidade é matar. Aquele que não é capitão, foi dado a patente de capitão quando ele saiu do exército, nunca comandou ninguém como capitão, um cara que teve relações com animais, ele mesmo falou várias vezes, que tinha relação com um animal, aquele que assediava menininhas de 14 anos, que ele mesmo falou, que pintou um clima, aquele ali que criou os filhos no crime organizado. Esse é o exemplo da direita. Esse é o exemplo de Deus, pátria e família. Mas que família é essa? Amanhã vocês vão se reunir? É esse o tipo de família, é esse tipo de exemplo que as mães vão querer amanhã? Aí sim é o verdadeiro Cristo diabio, né? Nem é fobia, não é Cristo fascismo, é Cristo diabismo. É um abismo isso. Isso é um abismo. Então, nós precisamos... tudo isso, alguma coisa é brincadeira aqui, meus pessoal nossos internautas aqui. Mas é para a gente, dentro da curvatura da vara. Muitas vezes nós precisamos, quando a vara é quebrada, entortada de um lado, nós temos que entortar do outro para ele voltar ao normal. E é isso aí, Jair. João, eu devolvo aí. Muito bem, muito bem. Passando rapidinho aqui para o Lamartine, o nosso tempo está se esvaindo aí, Lamartine, está ficando curto o nosso tempo. Então, sem mais delongas, vamos ouvir você aí. Só ligue seu microfone aí, Lamartine. Vamos lá. Bom, Jonas, primeira coisa, esse amigo seu que ligou para ti, diz para ele que eu tenho que ser eu. Eu não posso ser interlocutor, eu não posso incorporar o corpo do interlocutor ou o espírito do interlocutor em mim. Senão eu tinha que ser todas as pessoas que eu converso, todas as pessoas que eu convivo. Eu sou eu falo da minha maneira, eu falo o que eu conheço e falo com cátedra suficiente para garantir que o que eu estou falando tem muita razoabilidade, mas eu não posso falar como ele, porque eu não posso entrar dentro dele e ele não pode entrar dentro de mim. Se for assim, para cada pessoa que a gente vai conversar, sempre é o interlocutor que fala pela gente? Não, é um equívoco pensar dessa maneira. Não sei qual a idade dele, mas é um simplismo intelectual, né, para não dizer outra coisa, de uma pessoa que não sabe compreender que o mundo gira em diversas rodas. E são culturas, são valores, são preceitos, são identidades, são formas de sentir, são formas de amar, formas de desejar, formas de buscar, etc. Bom, João, eu escrevi um artigo bem denso, quinta-feira, onde eu trato da questão teológica direta, dessa questão do cristofascismo e da necropolítica, que o artigo se chama assim, A Orgia de Herodes, o cristofascismo e a necropolítica. Por que Herodes? Porque Herodes organizou uma grande festa que aparentemente fazia parte da cultura dele, do sentimento dele, dos desejos, mas naquela festa ele tinha um desejo importante. Ele queria a cabeça de um morador, de um mendigo do deserto, que
estavam desmontando moralmente, estavam desmontando dentro dos seus pressupostos de autoridade. E ele pediu a cabeça de Herodes em bandeja para a menina Salomé, a garota de 15 anos, que teve que aceitar. Teve que aceitar, porque senão a mãe dela ia morrer. O cristofascismo age dessa maneira. Ele quer a cabeça de alguém, se não conseguir, aquele que não conseguiu morre. Essa é a situação. O Michel Foucault, ele trata dessa questão do Estado ditatorial, do biopoder e da capacidade, daquele que faz viver e deixa morrer. Faz viver e deixa morrer. Todos aqueles que estão do lado da violência podem viver. Os que estão contra a violência estão naturalmente mortos, estão condenados, estão arrebentados. Quem organiza esse Estado? Quem organiza a situação dessa maneira? O Estado brasileiro contemporâneo é marcado por uma coerção difusa, onde responsabilidade governamental é substituída por lobbies de grupos e interesses, as chamadas bancadas de segmentos. Bala, Bíblia, agro, banco, representam a fragmentação do poder em prol de interesses privados do protocapital. Ou seja, desde o princípio move a militarização da vida e a legitimação do extermínio nas periferias. A bancada da Bíblia articula o cristofascismo e a moralidade excludente. A bancada do agro impulsiona a destruição ambiental e o genocídio dos povos indígenas, quilombolas e sem terras. E a bancada dos bancos garante a financiarização, a existência da precarização através dos juros altos e a exploração do mundo do trabalho. Ninguém quer acabar com 6x1 desses caras. Todos eles estão ganhando. Essa operação, ela desarticula qualquer proposta de um executivo governamental. Ou seja, não tem um presidente que controle o Estado a partir desse modelo institucional que opera o legislativo brasileiro. Ali está a imagem perfeita da necropolítica, hoje representada momentaneamente pelo Ciro, lá como que chama? Ciro Nogueira, representada pelo Ciro Nogueira, mas representa 80% do Senado. Ali está o cristofascismo e ali está a necropolítica, que eles insistem em praticar. E o altar em que o Ciro recebia suas bênçãos era o Banco Master, R$500 mil por mês. Ali, ele não levava uma oferta, ele ia retirar a oferta do altar para fazer com que o Banco Master criasse a gordura econômica que criou em menos de 3 anos para ter sob seu controle uma fração importante do Senado, uma fração importante da Câmara Federal, ao quais agora está todo mundo com medo. Está todo mundo com medo. Então, essa é a situação. Então, nesse sentido de que eu trabalhei hoje, da necropolítica e do cristofascismo, o diálogo entre Mambé, Aquilé e Foucault permite identificar que o Brasil vive em estágio avançado no necrofascismo, onde deixar morrer tornou-se uma política ativa do Estado. O cristofascismo oferece a base moral para essa desumanização, enquanto as bancadas setoriais garantem a execução técnica e econômica da exclusão. A superação desse cenário exige não apenas uma reforma política, mas uma reumanização do sujeito frente a um Estado que o nega. Esse cara que o Jonas citou, ele deve ser um miserável que o Estado não tem mais condições de sustentar e já o negou. Já o negou. O Estado está fazendo força para trazer, para recuperar centenas e milhares e milhões de pessoas. O que é o Bolsa Família? O que é o ProUni? O que é o Minha Casa Minha Vida? O que é o Luz para Todos? O que é o Pé de Meia? O que é o SUS?
O que é o mais médico? Tudo isso são elementos de reumanização, de recuperação do ser humano, de lhe oferecer uma identidade para que ele crie condições físicas e morais para conseguir sobreviver a partir das suas forças dentro da sociedade. Não uma sociedade que o quer excluir, mas uma sociedade que cria mecanismos psicoemocionais e espirituais para que ele possa viver, possa se reencontrar. Dentro desse elemento, a gente coloca uma coisa mais importante também, que é fundamental. A luz que é paga já para uma grande fração da sociedade brasileira, o gás para todos, isso não é esmola, isso não é caridade, isso não é tirar dinheiro do Banco Master, tirar dinheiro do Itaú, tirar dinheiro do Bradesco, tirar dinheiro do Santander, da Rede Globo, que vive dos juros, que extorque o Estado brasileiro através do controle da dívida pública do Estado. Não é. Isso é dinheiro que é para a sociedade e tem que ser distribuído dessa maneira nesse momento, porque você tem que recuperar o sujeito. A partir do momento que o sujeito se reencontra consigo e com a sua autoestima, ele quer caminhar altivo. Mas isso é um processo em construção. E isso a necropolítica não quer, o cristofascismo não quer, porque aí ele vai ter pessoas participando com ele da sociedade. O que é essa sociedade? Ele poder ir a um aeroporto e viajar de avião, como esses caras fazem, eles poderem ir tranquilamente no supermercado e escolher o que quer comprar um agasalho, comprar um calçado, comprar uma roupa, viver melhor. É isso. Essa ideia de que o governo está tirando por exemplo, está tirando dos outros para dar para mim. Por exemplo, tem um áudio aí dizendo que o Ciro Nogueira tinha a contraponto aos R$5.000 que não vão pagar, não começam a partir desse ano a pagar imposto de renda, ele tinha uma proposta de 50 mil, porque ele reuniu com um grupo de pessoas que ganhava de 50 mil a mais, e ele falava, e para nós, o que você vai fazer lá, deputado? Você não vai dar uma contrapartida para nós? Aqui é todo mundo que ganha de 50 mil para cima, como que você vai nos ajudar? Olha a pergunta. Ou seja, eles não querem uma construção universal do Estado brasileiro, onde todos, dentro das suas possibilidades, das suas condições, sejam incluídos, sejam respeitados. Né? A semana que vem eu vou falar de tudo o que o governo federal tem aqui no Cerrito. Isso é a gente lutar contra o cristofascismo e é a gente lutar contra a necropolítica. É lutar. E que muita gente não quer, que está incomodada. Eu vi comerciante que tem mais de 50% da sua clientela no Bolsa Família falando contra o Bolsa Família. Não dá para compreender isso. É uma loucura. Então, o que eu tratei de maneira objetiva, claro que de maneira mais acadêmica, que faz parte da minha vida também, mas também da realidade com que o Estado brasileiro está organizado nessa condição e que a criptopolítica e o cristofascismo não quer que exista, quer que as pessoas morram, porque tem os seus preceitos morais que defendem o direito a morrer dos miseráveis. Não é à toa que um pastor vai no púlpito, é gravado dizendo que aquele que não trabalha, aquele que vive de esmola precisa morrer. Não é de graça. Tem uma estrutura poderosa que sustenta essa narrativa. Vocês entenderam? Então, João, concluindo, eu deixo para você um grande abraço, o Jonas também. O Jonas vai vir buscar a Rita aqui à tarde, para irem lá no Cinti. Eu deixo um grande abraço para vocês, para todos os que nos acompanharam. Quase 700, 687, alguma coisa assim, viu, João? Deixo um grande abraço para todas as pessoas, para que estão aqui agora nos acompanhando. Um feliz Dia das Mães, celebrem o Dia das Mães. Não é a presença da mãe. O Carlos Drummond de Andrade diz que a mãe não morre, a mãe vira estrela. E você a acompanha no alto, nos céus, todas as noites. Todas as noites você acompanha lá em cima. E eu nesse sentido, simbolicamente, eu acompanho a minha mãe como uma estrela lá no alto, porque ela sempre foi uma estrela guia para mim. Então, fiquem na paz, fiquem na luz. Abraços a vocês. Gratidão, Lamartine, gratidão. Um abraço também à Amélia, que é mãe, né? Então, parabéns a você, Amélia, pelo Dia das Mães.
Estendo o nosso abraço aí a toda a sua família, sua mãe, que você está sempre ligado, próximo dela aí também, né? E ela que é a família que é serritense, né? E dizer que é uma grande honra, né, para mim, ter conhecido a Amélia, trabalhado com ela, não pelo fato dela estar aqui, mas porque ela aqui hoje, nesse grupo, nesse momento, ela deve representar todas as mães que a gente conhece. Né? Grande abraço, então. E dizer, né, que não tem explicação essa coisa da necropolítica e do Cristo fascismo, porque, na verdade, são coisas antagônicas, elas não poderiam não convergem, né? Mas é uma realidade, infelizmente, é uma distorção da realidade. É uma distorção da realidade. Com esse mau tempo desse jeito, as pessoas se organizando em caravana aqui em Curitibanos para ir lá ouvir o quê? O que sai dali que sirva para a realidade nossa aqui no Planalto Serrano? Né? Meu Deus, nem Deus, como dizia o pensador, nem Deus na causa. Jonas, só para encerrar aí, você tem poucos minutinhos para você dar um tchau aí, liga o seu microfone aí e dá um tchau aí para a galera. Meu abraço, meu carinho, meu respeito aí para a Amélia, muito obrigado por estar junto com a gente aí. E dizer assim, João, que é emocionante a gente poder abraçar um dia tão especial aí, em conexão com todas as mães, em conexão com todos os filhos, em conexão com todos os seres transcendentais de luz, amigo de Cristo, e que faço minha as palavras de Cristo: Pai, afasta de nós esses cálices. Mas num parênteses eu quero trazer aqui rapidinho. Eu estava assistindo, Lamartine, essa semana uma entrevista do Flávio Bolsonaro e eles perguntaram sobre o plano de governo dele e ele disse: não posso dizer. Mas como não pode dizer? Porque se eu dizer aqui, a esquerda vai usar contra eu. E eu dei a razão para ele também. Porque quem quer assaltar, quem quer roubar, se ele avisar o dono, vai se prevenir. Então é lógico que se ele contar que ele vai colocar queria colocar, e agora não sei mais, o Ciro Nogueira lá, Nogueira, de vice, agora a polícia bateu lá, Lamartine, já põe água na fervura do vice dele. Se ele contar que vai privatizar tudo, se ele contar que vai entregar as terra rara para o Trump, se ele contar o plano, é lógico que não dá certo. E quem vai assaltar, quem vai roubar, quem vai matar, quem vai destruir, não pode contar também o plano que tem. Mas Deus afasta de nós esse cálice. Mas vamos voltar para a nossa conexão positiva aqui. Eu queria só incluir uma frase aí, né? Que é o sequestro, né? Eles não, existe a proposta de sequestrar o país, né? Deixar à mercê dos Estados Unidos o colonialismo moderno, vamos dizer, esse reverso. Fechar o Supremo e colocar outros lá, trocar todos lá, só do jeito deles. O Bolsonaro trocou a polícia, o comando da polícia durante 18 vezes, para limpar a cara deles. Então, é aí. Mas, vamos lá. Um grande abraço aí para Mara, um grande abraço para todas as mães aí, e que Deus abençoe e proteja e nos defenda do mal, de todos os males. Um grande abraço, Lamartine, João, um abraço também em especial, carinhoso, conectivo para minha mãe e minhas irmãs, todas aquelas que nos acompanham aí. E até a semana que vem. Um grande abraço aí, João. Obrigado pela oportunidade que temos de encerrar exatamente faltando 2 segundos
Um grande... Tchau, muito bom. Tchau, tchau.